Olá, policiais da Guarda Civil Metropolitana. Eu sou o Rafael, diretor do Sim de Guardas. Seja bem-vindo a mais um programa Fique por Dentro. Mas antes, um recado do nosso companheiro Vilar. Exatamente, Rafael. Aquele recado para você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Você que já é inscrito já sabe, né? Vai lá no sino de notificações, fique por dentro na palma da sua mão. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro. Vilar, neste bloco nós vamos falar sobre um PowerPoint que começou a circular nos últimos dias. E isso tem tirado o sono de alguns colegas da Guarda Civil Metropolitana. Nasceu mais um bizu na instituição. Verdade, Rafael. E assim, nós não vamos colocar o PowerPoint aqui na tela, porque nós tivemos num passado não muito longínquo pessoas que usaram imagens nossas aqui para deturpar, para criar uma verdade paralela ao seu bel prazer, né? Instaurar o pânico, né? Exatamente. Então nós não vamos colocar aqui o PowerPoint, está circulando. Quem viu, de repente acaba chegando aí para alguém aí, né? E assim, no PowerPoint lá, que é de um coronel PM que está lá na operação, está na área da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, que cuida da operação delegada, né? Tem as frases, né? Aquelas frases para apaixonar o público, obviamente, o público policial militar, né? Claro. Então lá o soldado, o cabo, o sargento, o subtenente, né? Os policiais militares que efetivamente fazem a operação delegada, né? Não que os oficiais não façam, mas é um pouco menos, né? E aí tem uma frase lá que me chamou muita atenção, Rafael, né? Então assim, abre aspas, né? Que é a fala do coronel lá, então abre aspas, que é impossível dissociar a operação delegada da atividade fim da polícia militar, fecha aspas. Ora, veja bem, então, com o conhecimento do coronel, nós podemos dizer, então, que a atividade, com base na visão desse coronel, que a atividade da Guarda Civil Metropolitana é idêntica à atividade da Polícia Militar? Porque se está na operação delegada e é função do município, né? Porque o nome já diz, operação delegada. Foi delegado o poder municipal ao agente estadual, né? Enfim. E aí tem aquela parte, obviamente, que é o que interessa a cada um de nós, né? Inclusive aos policiais militares que fazem a operação delegada, que é a parte do Jota, né? Da grana, né? Exatamente. Então como é que vai ser? Aumento, adicional noturno, né? Tem um monte de coisa que tá ali, né? Aí faz uma descrição lá, como é que vai ser a operação, que áreas que ela vai atuar e tal. Gente, né? Tinha um secretário aqui, que eu até falei num evento que ele estava, que não foi aqui em São Paulo, que eu iria pedir baixa da Guarda Civil Metropolitana e ia prestar concurso na guarda do PowerPoint, né? Porque aquela guarda que ele mostrava no PowerPoint era uma coisa maravilhosa, né? Por que tô sendo irônico aqui, nós estamos falando assim? Sim. Porque existe uma diferença, ou seja, aquilo ali é um projeto, ali, uma ideia colocada ali para vender para alguém, né? Então, ou seja, quem faz faculdade, quando você vai apresentar lá os seus trabalhos lá, você monta o PowerPoint, você vai vender a ideia do trabalho que você fez para o professor, né? Só um parênteses, Vilar. Sim. Falando em vender algo, né? Apresentar um projeto, né? Sim. Coincidentemente, nós estamos num período em que a legislação eleitoral permite com que as pessoas possam se autodeclarar pré-candidatos, né? Sim. E aí a gente está falando de venda, né? Sim. No mínimo soa algo... De repente aparece aí um pré-candidato XYZ. Exatamente, da força concorrente, e aí o PowerPoint vai alavancar alguma coisa, ou não. É óbvio, né? Enfim, para os nossos policiais, o que é importante saber sobre isso? Que trata-se de um planejamento, de uma apresentação, né, de uma ideia que está sendo colocada ali nesse aplicativo da Microsoft, o PowerPoint, né, para apresentar alguma coisa. Porque para se tornar realidade, tem que ter um projeto de lei. Esse projeto de lei tem que ser do prefeito, do executivo. Exatamente. Ele tem que ir para a Câmara Municipal, né, ser votado, passar pelas comissões que tiverem que passar lá, no mínimo, Comissão de Constituição e Justiça, né, no mínimo, e passar pelas demais comissões que eventualmente possa ser solicitado desse projeto, né, e depois ser votado em primeira e segunda discussão, Exatamente. Retornar para o prefeito para sanção. Ou veto. Ou veto, né? É assim, algumas pessoas, quando tomam conhecimento disso, estavam veiculando como se já tivesse aprovado que já estava no bolso do PM. Exatamente. Né? Então, assim, não é bem isso.
preste atenção, tome um pouco de cuidado com a internet, né? Procure saber. Eu recebi de uma pessoa e perguntei para ele qual é o número do projeto que foi aprovado. Aí a pessoa, não, eu recebi assim. Então, né, essa situação, né, ela cria uma desarmonia interna totalmente desnecessária, né? Mas aí a gente está aqui, o Sindiguarda está aqui para isso mesmo, a gente vai esclarecer. Não há problema nenhum de vir aqui e trazer informação para que você, nosso policial, tome conhecimento da verdade. Quando e se o projeto for para a Câmara, é óbvio que nós vamos cobrar, é óbvio que se não tiver lá, né, nos mesmos parâmetros para a DEAC, nós vamos exigir, né, que assim esteja, né? Assim como o próprio coronel disse que as atividades são idênticas, né? Não tem como dissociar. Logo, se aumentar o valor da diária deles em algum momento, cumprir os ritos. Exatamente. A DEAC tem que estar igual, né? A DEAC tem que estar igual. Né? E aí, obviamente, né? Eu acredito, aí a minha crença, que o prefeito Ricardo Nunes, sensível ao bom trabalho que a Guarda Civil Metropolitana está fazendo, vai dar o mesmo tratamento, né? Assim, tudo indica porque o andar da carruagem que aí está, ou seja, ele tem, quando ele encontra viaturas da nossa Guarda Civil Metropolitana na rua, ele vai lá, cumprimenta os guardas, assim, já vi vídeo e tudo, né? A Guarda está fazendo um bom trabalho aqui no centro, está melhorando com a chegada dos nossos novos policiais aqui na Guarda, ou seja, deu um fôlego novo, uma força nova para o policiamento aqui no centro, né? E nas inspetorias também. Nas inspetorias a gente ainda tem problema porque a defasagem ela é gigantesca e ela é histórica. Sim. E é difícil você corrigir isso da noite para o dia, né? Mas aqui no centro a gente tem percebido a presença dos policiais tem melhorado bastante, né? Então eu acredito que se e quando algum projeto de alteração da delegada for para a Câmara, que acredito eu que a DEAC vai ir nos mesmos moldes, né? Até porque o nosso presidente Evandro já oficiou a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, né? Exatamente. Pedindo a elevação da DEAC, né? Acredito que o prefeito vai estar sensível. Neste bloco aqui, nós vamos tratar da eleição aqui do Sindiguardas, né? Hoje o Fique por Dentro sendo gravado na sexta-feira. A eleição, propriamente dita, ocorreu na terça, quarta e quinta-feira dessa semana, né? Então, alguns policiais, né, que nos acompanharam nas inspetorias perceberam, né, a urna e a presença dos diretores do Sindiguardas que estavam acompanhando a eleição. E o Rafael vai falar um pouquinho para nós de todo esse processo, né, até culminar, propriamente dito, na eleição. Exatamente, Vilar. Inicialmente foi aberto o período de inscrição, foram de 3 dias, né? Sim. E o estatuto, ele determina que a inscrição seja divulgada no jornal de grande circulação e de fato foi feito, né? Sim. Fora isso, nós já anunciamos isso em oportunidades anteriores, né? Mas é bom relembrar aos colegas que fora essa questão, nós divulgamos também algumas vezes aqui no programa Fico por Dentro, até no boca a boca das unidades, através das redes sociais, né? Sites, né? Todas as redes sociais, Instagram e etc, né? E não houveram interessados em estar formando uma chapa concorrente no período de inscrição e também posterior, né? É interessante frisar isso, né, Vilar? Porque muitas vezes o colega pode dizer assim, de repente um grupo A, B ou C não teve tempo hábil, né? Então nem posteriormente a gente recebeu, não que justificasse, né? Mas... Sim, é que se fosse posterior, não ia ter o que fazer, justamente por causa do estatuto, né? Então o estatuto estabelece um prazo de inscrição de chapas. Então, ou seja, se alguém tinha interesse, tinha que ter acompanhado, né, o dia a dia da entidade sindical, né? Porque, vou até fazer um adendo aqui na sua fala, sim, além da publicação do edital no jornal de grande circulação, no nosso caso aqui a Folha de São Paulo, né, foi usada, né? Sim. A Folha de São Paulo, todo o edital, todo o processo eleitoral, ele foi afixado aqui na entrada do Sindiguardas, né? Então, para quem frequenta aqui, né? Exatamente. Você tem lá a parte da administração, você tem um vidro ali que separa, né, a recepção ali, de onde estão os nossos colaboradores, e ali, como não tem quadro de aviso, não existe mais isso aqui no sindicato, né? Então, usou-se aquele vidro como quadro de aviso, então todo edital foi afixado ali. Exatamente, isso ponto de chegada. É a obrigação estatutária, né? O estatuto é a constituição
do sindicato, ou seja, a fixação no quadro e a publicação no jornal de grande circulação. Para além disso, como bem colocou o Rafael aqui, o nosso presidente Evandro fez a chamada aqui no Fique por Dentro, né, anterior aos dias previstos para inscrição de chapas, né, e houve a colocação desse edital no site, ou seja, para qualquer pessoa filiada ao Sindiguardas adentrar o site e localizar ali, estava o estatuto, né, uma questão de observação, né. Exatamente. E aí, nessa ocasião, somente a chapa Força e Honra, Sim. a qual é encabeçado pelo o presidente Márcio e a vice-presidente Sara Basílio, né? Diga-se de passagem, né, um avanço histórico, pois é a primeira vez que você tem uma mulher nas altíssimas posições dentro da entidade dos Sindiguardas, Sim. né? Participaram do processo eleitoral, ou seja, da colhida do voto propriamente dito, né? Sim. Então foi estipulado um grupo de mesários, um presidente da comissão eleitoral, né, que organizou a passagem das urnas. Então aqui a gente vai responder mais uma pergunta, né, que a gente tem recebido, né? Sim. Por que a urna não passou em um horário tal ou na unidade tal? Porque aonde a urna ia era atribuição do presidente da comissão e de sua equipe. Então, Sim. a chapa Força e Honra não tinha poder algum de decisão nesse quesito, até para trazer mais transparência e que o processo seja mais democrático possível, né? A comissão eleitoral, ela é autônoma, né? Exatamente. Então, assim, o presidente Evandro, seguindo o rito estatutário, nomeou a comissão eleitoral. A partir daquele momento da nomeação, quem toca tudo é a comissão eleitoral. Exatamente. A diretoria do Sindiguardas não interfere em absolutamente nada, né? Então, ou seja, segue-se o rito que está previsto para as eleições no estatuto, ou seja, a comissão eleitoral toma conhecimento, né? Para a melhor formação do sistema, é contratada uma empresa, essa empresa é ela que faz a chamada dos mesários, né? Ela que organiza o funcionamento da eleição, não cabendo mais nada para a diretoria, né? Exatamente. Entendeu? Só o fornecimento dos meios, né? O custo dos meios, obviamente, tem que ser arcado pela chapa, né? Não é assim, pelo próprio sindicato, né? Então, ou seja, é uma eleição do sindicato, né? A eleição do Vilar, né? Então, o sindicato arca financeiramente com esse formato de eleição. E aí, acho que vem para uma terceira pergunta que eu mesmo recebi. Poxa, mas se tinha chapa única, por que vocês não fizeram aclamação? Exatamente. Nós não fizemos aclamação porque nós temos que cumprir o estatuto, né? Então, ou seja, se tiver uma chapa, 2 chapas, 10 chapas, 500 chapas, você tem um rito de eleição, é o mesmo, ele não muda. Exatamente. Né? Não é o bel prazer de quem está à frente do sindicato, é o cumprimento do estatuto, né? Então são regras claras, regras que estão fixadas lá no nosso site, né? Que qualquer guarda civil metropolitano pode ter acesso e ler, né? Então, assim, eu acho que mais transparência não tem como, né? Exatamente. Assim, é um processo amplo, um processo de fácil acesso para todos os associados, e no caso do estatuto, até não associado, que o estatuto está aberto lá para quem quiser ver. Exatamente. Né? Então, e continua, Rafael, que eu já te interrompi demais. Sim, tranquilo. Importante frisar, o Vilar, que tinha essa questão, né? Ou seja, a questão estatutária, né? Sim. Só que os membros da chapa Força e Honra, né? Sim. Utilizaram também, né, dessa eleição para poder servir até como termômetro, pesquisa de satisfação de como os membros daquela entidade estão com o efetivo, né? É até por isso também que diversos diretores saíram andando em várias unidades para poder estar conversando, estar mais próximo aos filiados, né? Tá ouvindo críticas, sugestões, elogios e etc, né? Exatamente. E qual foi o resultado disso? O que os membros esperavam, né? De que a equipe atual do Sindiguardas vem fazendo um trabalho de extrema importância dentro da Guarda Civil Metropolitana, dentre os policiais, os trabalhadores da Guarda Civil Metropolitana, e estamos numa ascendente positiva, né? Exatamente. E essa ascendência foi demonstrada através dos votos, né? Sim.
que no final das contas, a apuração ocorreu ontem de maneira ao vivo. Sim. Qualquer policial, qualquer pessoa, porque a rede social utilizada foi o YouTube. Ou seja, qualquer pessoa do planeta Terra, apesar de ser uma eleição de guardas, poderia acompanhar inclusive a apuração, né? Exatamente. E Faço até um convite para sim, você que está assistindo aqui o nosso Fique por Dentro. Quando você terminar de assistir o nosso programa, você vai lá na abinha do Cindy Guardas, você vai ver que o exatamente. programa anterior, né, o vídeo anterior ao Fique por Dentro é a apuração ao vivo do sindicato. Exatamente. Feita a apuração, saiu o resultado. E o resultado disse o quê, Vilar? 90% dos Sim. votos válidos colhidos Sim. votaram Na chapa, na chapa 1. É. Né? a chapa Força e Honra, né? Exatamente. Só tem uma chapa, né? Então, Desde já, nós aqui do Cindy Guardas e aqui do programa Fique por Dentro, nós queremos, no primeiro momento, parabenizar os policiais da Guarda Civil Metropolitana pela receptividade que nós sim, tivemos nas unidades, Sim. né, Vilar? exatamente. Esse é um ponto de extrema importância, porque vem mostrando o estreitamento dos laços com as pessoas, com os trabalhadores, e também deixar registrado o agradecimento aqui a todas aquelas pessoas que participaram do processo eleitoral, ainda que como empresa, né? Sim. Que é importante, porque o trabalho foi árduo. Alguns mesários eram guardas civis metropolitanos da cidade de São Paulo, alguns mesários eram guardas de outros municípios, e alguns mesários não eram guardas, né? São as pessoas que já têm experiência em eleição sindical, né? Que foram contratados por essa empresa, né? Todas essas pessoas que participaram ali como mesário, enfim. Agradecer a todos, porque assim, foi um ato de respeito mútuo. Exatamente. Né? Eu acompanhei na Zona Norte, né? Então, onde foi possível chegar lá e falar, nossa, obviamente que as nossas unidades, elas não estão preparadas como deveriam estar, né? Porque acho que a eleição poderia ocorrer na sala das CIPAs, né? Exatamente. E aí, né, na Norte, não tem sala de CIPA. É né? verdade. Então, né, para o próximo mandato, né, aqui do Cindy Guardas, né, começa no dia 5 de janeiro de 2024, né? Tá um trabalho aí para o nosso futuro diretor da CIPA, o meu amigo, né? É o Lúcio Lázaro, não é brincadeira, é o Marcelo Lúcio, tá? Que é lá da Casa Verde, que é um guarda civil metropolitano formado em engenharia do trabalho, ou seja, nós estamos trazendo valores para dentro da diretoria do Cindy Guardas, que vão agregar ao trabalho que já vem sendo feito, né? Nós temos alguns diretores que estão nessa gestão aqui, no meu caso, o Rafael, o próprio Márcio, que vem como presidente, a Sara vice, né, o Evandro na diretoria geral, Rademacher, né? Se eu for elencar aqui, né? Mas nós temos os novos. Exatamente. Né? Nós podemos elencar aqui o Marcelo, o Lúcio, né? Exatamente. Já falei. O da VM. O Oliveira da Penha. Oliveira da Penha. O Espírito Santo. O Espírito Santo da VM, né? O Lourenço, entre outros. Lourenço, bem lembrado da Câmara, e Tatiana, outros, né? o Alves. Exatamente. Então, assim, é uma renovação, né? São pessoas, alguns já com algum tempo de guarda, outros com bem recente a entrada na guarda, né? Então, assim, uma mescla, porque vai chegar um tempo que o Vilar, o Márcio, o Evandro, e depois de um tempinho, o Rafael, vão querer pescar, né? Exatamente. Chega, cansou, quer aposentar, quer ir embora com orgulho de ser guarda civil metropolitano, né? Esse acho que é o legado que as diretorias que passam aqui pelo Cindy Guardas precisam ter em mente para entregar para o próximo cidadão que presta um concurso e entra na nossa polícia metropolitana, né? Eu posso falar agora com tranquilidade que o presidente Lula falou que é polícia municipal. Exatamente. Como aqui é metropolitana, então é polícia metropolitana da cidade de São Paulo. A dica aí de campanha aí para quem for prefeito. Enfim, né? Que esse legado precisa continuar, ou seja, aquele cidadão que quer entrar na nossa Guarda Civil Metropolitana, que ele entre com aquele desejo, ele olhe para a instituição e fala, eu quero fazer parte dessa instituição. E quando o Vilarzão estiver pescando lá na barranca do Rio Paraná, ter orgulho daqueles guardas civis metropolitanos que estão lá botando na rua, protegendo a nossa cidade, o cidadão, fazendo com que essa cidade aqui tenha a pujança que ela merece, não só da grandeza geográfica, mas financeira e muito mais, da população propriamente dita, né? Exatamente.
Vilar, neste bloco nós vamos falar sobre as ações e as execuções das ações que nós temos movido aqui através do Departamento Jurídico do Sindiguarda São Paulo, Sim. né? E que uma quantidade de sócios nos procuraram, né? Para poder estar fazendo essa etapa, né? Porque, para quem não sabe, a gente tem um grupo de ações que o Vilar vai explicar um pouco melhor, de que as ações já estão ganhas, é só executar a dívida, né, cobrar da prefeitura aquele valor, só que envolve algumas outras questões, né? Sim. E nós disponibilizamos o departamento jurídico. Quais são as ações, ô Vilar? Vamos começar aqui por aquelas que estão em andamento aqui no Sindiguardas, né? Que é a do Vale Refeição, né? E a do quadrimestral. Por que eu digo em andamento? Porque o Departamento de Jurídico está recepcionando, né, os pedidos dos nossos policiais que fazem jus, né? Nós vamos reprisar aqui, são aqueles policiais que estavam na Prefeitura de São Paulo entre 1995 e 1998 para a ação do quadrimestral e de janeiro a junho de Exato. 1999 para a ação do Vale Refeição, né? Exato. Então, uma notícia acho que boa que a gente pode dar aqui, Rafael, o doutor Rodrigo disse que o cartório, né, da Vara da Fazenda Pública, em que está a ação do Vale Refeição, está sendo extremamente célere, né? Então ele tem acompanhado e visto que os movimentos que qualquer processo na fase de execução precisam andar naquele cartório, eles estão assim, muito mais rápidos do que em outros cartórios, né, de outras varas da Fazenda Pública. Quando a gente fala célere, tem que ficar claro para as pessoas que não é um tempo que nós controlamos. Exatamente. Porque aí alguma pessoa vai perguntar, mas quando? A resposta é, eu não sei. Exato. Porque depende do andamento da justiça. Esse célere quer dizer que tudo leva a crer que será muito mais rápido do que a execução propriamente dita do 62, Isso. que eu vou falar daqui a pouco, né? Então, assim, infelizmente, a distribuição, que é uma distribuição por sorteio, né, na ação do quadrimestral não está a mesma, né? Então, não terá a mesma celeridade, né, infelizmente. Nessas duas ações, precisa ficar claro o seguinte, que como o Rafael já colocou muito bem aqui, a execução propriamente dita. Então, ou seja, esses processos não vão até Brasília e retornam. Eles têm um cálculo, né? Aí a prefeitura questiona ou não esse cálculo, o juiz homologa o valor, Exatamente. né? A prefeitura vai ter que depositar esse valor em juízo e, posteriormente, né, a pessoa ali, o policial que ingressou com a ação, vai passar a receber. Isso. Né? Isso vai acontecer exatamente a mesma coisa com a ação do quadrimestral. Então, ou seja, já tem aqui alguns nomes, né, que já tiveram homologados, né, a ação do Vale Refeição, né, que é nessa vara que estou dizendo, que está mais célere. Eu não vou dizer quando que vai ser, novamente, eu vou repetir isso aqui, porque não é um tempo que nós controlamos, é o tempo da justiça, né? A ação do 62, nós temos a notícia boa, Exato. né? E aí eu vou fazer a promessa, a promessa vaga aqui, né? Porque não depende de mim. Mas nós estamos gravando na sexta, né? E eu quero ver se eu consigo fazer com que tenha até sábado uma lista que nós vamos colocar aqui das pessoas que já receberam o 62. Exatamente. Né? Então, algumas pessoas já estão recebendo, que são o RPV, Exatamente. Né? O RPV, o pessoal do acordo, né? Do acordo, eles já estão recebendo, né? A sequência é o pessoal precatório prioritário. E aí, posteriormente, aí com um tempo mais extensivo, vamos dizer assim, o precatório normal, ou seja, que é um valor acima de R$24 mil, de um policial que ainda não tem 60 anos de idade, então, ou não tem nenhuma comorbidade que justifique ser prioritário. Exatamente. Né? Aí é a lista cronológica, e aí numa outra ação, em uma outra vara, um inspetor que estava na Aricanduva Formosa, ele disse, olha, o meu título precatório é de 2004 e pagou esse ano aqui. Então, 2004 anos, né? Sendo pago em 2023. É o tempo da justiça, não tem o que fazer. Né? Aí é no caso de precatório. Mas tem essa boa notícia
para quem fez opção lá no início do processo de execução, né, pela opção pelo URV, né, para quem compensava, obviamente, né, já está começando a receber. Exatamente. Vamos tratar também, a título de informe aqui, da ação do 81%. Né? Sim. Então, ou seja, a ação dos 81, para quem faz jus, né, então eu sou uma pessoa que não faço jus, porque não estava afiliado à época lá no Sindiguardas, né, então não pude entrar nesse grupo, né, de ação dos 81. E aqui, se me permite, Avelar, Permito. um recado importante para o efetivo, mais um motivo, né, para demonstrar a importância de ser filiado. Exatamente. Bem lembrado. Então, você que não é filiado, filie-se. Exatamente. Né? Porque futuramente a consequência pode ser, por exemplo, a que o nosso companheiro Vilar lá no passado teve, né? Exatamente. Ter direito a entrar com a execução de uma dívida de uma ação, que inclusive são valores expressivos, valores altos, né? Valores altos. E infelizmente não poder fazer parte. Exatamente. Então, a ação dos 81, o que ocorreu? Eu vou falar aqui a grosso modo, porque eu não sou formado em direito, não vou conseguir trazer os termos técnicos aqui, é a linha geral, né? O processo foi ganho lá no Supremo Tribunal Federal, dos 81, ele retornou para a vara de origem para iniciar o processo de execução. Nesse período de retorno, houve um julgado lá no STF, ou seja, criou-se uma súmula, né, de que servidores estaduais e municipais não podem ser remunerados por índice federal. Então, o índice que gerou lá, né, o problema todo do 81% era o índice federal. Exato. Aí a prefeitura falou, bom, se não pode, não vou pagar. Apesar de já ter transitado em julgado. Então, o que acontece? Ela recorreu aqui no TJ. E o TJ, naquele momento, deu ganho de causa para a prefeitura. Exato. O que nos forçou, nosso jurídico, a recorrer do recurso, vamos chamar assim, né? Sim. Então, como eu disse, não vou usar os termos técnicos porque não é a minha área de conhecimento. Então, recorrer do recurso, e esse recurso foi parar em Brasília, lá no STJ, não STF. Nesse percurso, né, que não é rápido, infelizmente, o TJ de São Paulo mudou o entendimento. Ele falou, não, beleza, eu vou fazer o seguinte, vou pagar aqui até a data os processos que foram, vamos dizer, considerados favoráveis à parte para receber o dinheiro, nós vamos pagar aqueles processos que estão até a data da mudança do entendimento. Da mudança de entendimento. Ou melhor, da súmula. Ou seja, a súmula saiu, até que o processo foi ganho, até aquele prazo da súmula, que entrou em vigor a súmula, nós vamos pagar. Da súmula para frente, não. Como o nosso processo é um processo que já estava ganho na ocasião anterior à edição da súmula, exato, então o TJ falou, olha, processos iguais, ela vai pagar. Nós conseguimos, né, o nosso departamento jurídico, que esse processo não precisasse ir para o STF. Então ele vai do STJ, ele vai retornar para a execução, né? Obviamente que todo esse movimento gera um atraso naquilo que já não é um tempo, vamos dizer assim, agradável para quem está aguardando anos e anos e anos uma ação. Mas eu repito novamente, não é um tempo que nós controlamos, é o tempo da justiça. Não tem o que fazer, né? Infelizmente, é esperar. Sim. Né? E terminar aqui dizendo desse bloco que é a grata satisfação do pessoal que é do RPV, né, e dos acordos já estarem recebendo, né, os seus valores merecidos, né? Sim. Muito merecidos, porque advém de erro da administração pública no passado. Sim. Erro esse que tira prato de comida do trabalhador, do policial da Guarda Civil Metropolitana, da prefeitura como um todo, né, que foi um erro generalizado da prefeitura, né? Então, ou seja, parabenizar esses policiais por esse momento estarem recebendo, né? Sim, sim. Esses valores, né? Sim. E torcer para que os próximos venham mais rapidamente, né? E também deixar frisado aqui, né, Vilar, parabenizar também a nossa excelentíssima equipe do departamento jurídico aqui do Sindiguardas também, Sim. que foi através dela que conseguiu essas conquistas. Né? Exatamente. Chegamos ao final de mais esse programa Fique por Dentro. Mas você não vai embora ainda, o Rafael vai te dar um recado, hein? É isso aí, Vilar. Aos policiais da Guarda Civil Metropolitana, não deixe de curtir, compartilhar e comentar em todas as nossas redes sociais.
é muito importante e ajuda a engajá-las. E fique por dentro.